Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre as doenças respiratórias das vias aéreas superiores. A chegada do inverno acende um sinal de alerta em relação às doenças respiratórias, que aliás estão entre as principais razões de consulta dos médicos otorrinolaringologistas entre os meses de junho a agosto no nosso país. Doenças como gripes, resfriados e até mesmo a Covid-19, que ainda não está totalmente controlada, aparecem com maior incidência nesta época do ano, sem falar das crises de sinusite, rinite, asma, bronquite, entre outras doenças que afetam as vias aéreas superiores, aumentam consideravelmente. Portanto, se você sofre com uma destas doenças, devo lhe dizer que está no programa certo. Hoje vamos aprender dicas e orientações em relação à prevenção e os cuidados que devemos ter com a nossa saúde nesta época do ano. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Fui descobrindo que sempre que chega o inverno, ele passa mal. É uma sensação muito terrível, porque tu ficas perto o ar, respiras pela boca. E quando volto de novo à consulta, o médico me diz que é uma pedra no sapato. Significa que é uma dor e que já não tem cura. Eu por acaso já sofro da sinusite já há bastante tempo, mas que acho que perdeu o controle. Eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos quando descobri. Fui fazer tratamento, mas que cada dia que passava aquilo só piorava. Eu já respirava pela boca, dores de cabeça, cansaço, falta de ar, parecia às vezes uma asmática mesmo. Meu filho está com problema de amigdalite. Ele iniciou no ano 2020. Quando iniciou não estava. Minha mãe é que descobre quando leva para o hospital. Marcou a primeira consulta, lhe receitaram os medicamentos, medicou durante 2 semanas. De lá parou. Ele brincou, mas um mês depois os sintomas voltam. Ele levei para o hospital. Deram a mesma medicação. Sempre ia ao posto de saúde, só davam paracetamol, clorofenamina, mas que nunca aliviava. Então foi quando já optei em vir e marcar mesmo especial aqui no Estado Central, porque nunca tinha tido a sorte de ter uma transferência até aqui no Estado Central. Então optei por marcar mesmo diretamente aqui no hospital, no Estado Central, e fiz com o Dr. Júlio no princípio, e ele disse que eu tinha pólipos, os pólipos eram muito grandes e que devia operar. Acabei decidindo por fazer a cirurgia para poder tirar os pólipos dos lados do nariz, né? E operei, mas depois da cirurgia só fiquei quase 1 ano e meio, quase 2 anos por aí. De novo, voltei a ter os mesmos sintomas. E de tanto ver que estava a passar mal, quando volto para vir ter já a outra consulta. O médico sempre perguntava para ele, está sentindo o que ele sempre falava, dor na garganta, não consigo engolir algo, não consigo comer tudo mais. Medicava. Então, em 2021, lhe levei para o hospital de coisa, na Seta, porque sempre marquei consultas no centro de saúde em Ilhavela. Então, na tentativa de trocar do hospital para ver se trocava a medicação não me dava, era a mesma, mantinha a mesma medicação. Então, também fiquei naquilo de, se estão a dar a mesma medicação, porque vai passar, ao andar do tempo vai passar. Eu já estou a fazer esse tratamento há bastante tempo, tive a primeira cirurgia e agora vou ter de novo a segunda cirurgia. E a primeira cirurgia foi tão dolorosa, porque até que foi diferente dessa segunda que eu tive, porque as compressas iam até ao pescoço, tanto que agora estou com outro problema da tireoide. Não sei se são aquelas compressas que iam até o pescoço que me provocaram esse problema. O médico disse não, podemos corrigir. Então eu operei pela segunda vez aqui mesmo no Estado Central com o Dr. Machado e fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos. Aquilo foi... não, foi mais que isso. Eu operei em 2017, se não me falha a memória. Só que de novo voltei a ter o mesmo problema. Eu voltei de novo aqui à consulta no Estado Central
E quando o médico até em brincadeira acabou dizendo que era uma pedra no sapato. Quando muda a temperatura, passo muito mal, não posso estar num sítio com ar-condicionado, até no serviço. Às vezes tem sido uma guerra, eu sinto que os colegas acabam ficando incomodados, porque eles querem ligar a C, mas eu não posso, mas por não ter alternativa, acabo ficando mesmo no AC, mas é uma coisa que me incomoda tanto. Desde o mês passado estou aqui. Vim marcar a consulta, deram a primeira medicação, fui tomando, passou. Então disseram que eu tinha que voltar para entrar na sala de anestesia. Quando vi sala de anestesia, eu pensei que iam lhe operar logo. Uma vez que eu não sei de que se trata a anestesia, então fiquei naquela expectativa. Meu filho hoje vai ser operado. Ok. Naquele dia não, disseram volta para casa. Volta dia 9. Não, dia 9 eu estive aqui, cheguei lá, não fizeram nada. Só passaram um papel, disseram volta depois da manhã. Hoje estou aqui, volta no dia 30. Esse período de tempo todo aqui. Imaginei que meu filho nem fala, não faz. Desde que ele nem para falar não consegue. Assim hoje desmarcaram de novo para dia 30. E dia 30 não sei, e não é para entrar no bloco operatório, é para marcar a consulta de novo. Há 2 anos atrás, ou 3 anos, se não me falha a memória, operei a pomada da tiroide, tanto que perdi a fala. Fiquei por aí 9 meses a fazer o tratamento. Eu tinha que ir à terapia de fala, então são partes muito sensíveis. Então quando tu ouves de novo uma cirurgia é complicado, é só pôr tudo nas mãos de Deus e tentar evitar algumas coisinhas, né? Que a gente vê que isso aqui de fato nos prejudica. Do costume eu tenho levado os meus medicamentos, dou a ele, fiz água morna, atenua um pouco, tenho feito bafos para ele. Quando faço bafo ele fica bem, mas a doença não passa. O que eu faço agora é tentar prevenir. Em casa, por exemplo, evito ficar onde tem animais, não uso alcatifa e tens que trocar regularmente a roupa de cama e usar mais a roupa de algodão. Ter a casa sempre arejada alivia um pouco. Tem que pôr casaco, no estilo às vezes, mas eu sinto que tem que estar assim vestida dessa maneira, porque é para poder me proteger, porque aquela corrente da manhã não me faz bem. Depois de um tempo, quando já sai o sol, eu sei que já posso tirar os casacos, posso tirar o cachecol. É muito complicado, primeiro porque ele perde aulas na escola. Ele não vai à escola, ele nem brinca. Ele é uma criança, ele está fazendo 5ª classe. Só esta semana já faltou 3 dias na escola. E aquela matéria que ele perdeu, não tem como recuperar. A rotina tem sido essa. Está doente, fica em casa. Vou ao hospital, dá medicação, passa. A rotina é a mesma, não muda nada. Sempre que chega esse inverno, a coisa que eu vejo que às vezes melhora um pouco o meu filho é não lhe deixar passar frio, lhe agasalhar mais, fazer mais bafos. E há aquelas mães que, nessa situação, eles dizem, com paracetamol vai passar. Vai ao hospital um dia, segundo dia já desiste. Por mim não podem desistir, porque quem passa mal é a criança. Eu estou a ver, meu filho está há 2 anos, mas durante esses 2 anos, eu estava naquela esperança de essa medicação que me deram vai passar, mas não passa. Ele está a crescer com a mesma doença e não é nada bom. Eu como mãe, vendo meu filho passar mal, eu praticamente também fico doente. E quando vou ao hospital, na expectativa de meu filho melhorar logo, o hospital também demora a atender. E eu não sei se no dia 30, se eu for a voltar aqui, ando marcar para aqui mesmo essa cirurgia, não sei. Estamos no inverno, ele passa mal, 2 dias está bem, 3º dia já está mal. Excessivamente. Eu basta acordar para ir à casa de banho, quando volto já não apanho mais sono. Aquela corrente, só de apanhar aquela corrente é normal já estar mesmo coisa gripada. A parte mais dolorosa é da cirurgia. Tu ficas com a cabeça inchada, a cara toda inchada, nariz grande. Tu nem acreditas que depois vais voltar ao normal. Mas graças a Deus o atendimento no hospital tem sido bom. Não tenho tido muito motivo de coisa, de queixa quanto a essa parte. Depois de um tempo a pessoa recupera. Só que é um processo que tu
fazes a medicação, fazes esse tratamento, mas depois do tempo tu praticamente voltas na mesma. Eu, para mim, pessoalmente, não consegui curar definitivamente, acho que já nem vou a tempo. Mas pronto, entrego tudo nas mãos de Deus, você sabe, um dia talvez venha a passar. Mas até agora, como me vê, tenho que andar com lenços, tenho lenços na carteira, porque eu sei que é uma coisa que muda daqui para aqui. Eu não consigo passar 2, 3 dias sem ter as crises. Tenho tido as crises praticamente quase sempre. Bem, depois da cirurgia, eu espero que ele fique bem. Mas não tenho lá muita esperança de que isso passe, né? Porque é complicado. É complicado. Eu lá dentro vi alguém que já fez a cirurgia, mas problema mantém. Então aquilo me dá medo. Bom, muitas doenças respiratórias apresentam sintomatologia comum. Daí que é frequente as dúvidas no momento do diagnóstico. Será que é uma constipação? Será que é gripe? Ou será que é a Covid-19? Conheça a seguir as semelhanças e as diferenças entre estas doenças com a ajuda do médico otorrinolaringologista. Neste período de inverno, normalmente nós tendemos mais a estar em sítios mais aglomerados pelo próprio frio, né? E deste modo facilmente nós podemos fazer essa transmissão dessas doenças respiratórias. Nós temos pacientes que vêm mais com a gripe, a otite média, as faringites que ficam nesse período um bocadinho mais agudizados, que já eram crônicos, começam a ter os episódios de agudização, e as laringites. Bem, quando vemos o diagnóstico, por exemplo, de uma gripe e do resfriado, nós sabemos que a gripe normalmente é uma doença sazonal, isso aparece em algum período do período do ano, ok? E ela é um bocadinho mais intensa em relação à sintomatologia, em relação ao resfriado. Uma pessoa com gripe, o vírus que mais causa gripe é a influenza A ou B. E eles vão variando de cepas. Cepas é como se fosse o subtipo desse vírus que fica lá. E os resfriados são causados por outros vírus. Para a influenza, rinovírus são mais frequentes. Então, em relação à sintomatologia, se tu pegas um paciente com a gripe, a pessoa vai estar mais prostrada, a pessoa vai ter mais febre, a pessoa vai ter com mais dor da articulação, vai ter mialgias com maior intensidade, dores do corpo, de uma forma mais intensa em relação a uma pessoa com resfriado. E quando vais ver em relação à própria evolução da própria doença, a pessoa com gripe pode levar 7 a 10 dias. E a pessoa com resfriado, 4 a 5 dias, a pessoa já tem a resolução de todo o quadro. A pessoa engripada também pode ter como uma complicação desta sua doença, que praticamente pode ser assim, de caráter não grave, para uma complicação mais pulmonar, que ela pode disseminar para o trato inferior e afetar os pulmões. Então, saindo de uma doença que era muito simples para uma complicação pulmonar. O resfriado não tende muito a complicar. Em raros casos, só pode apresentar uma ligeira dor do ouvido, uma dor de garganta permanente, mas que passa num curto espaço de tempo. Neste período de inverno, o ar é mais frio e seco. Então, sabendo que o nariz é um órgão refrigênico e a pessoa já tem uma predisposição à alergia, a ser atópica, então ele responde a esse estímulo. Então, desencadeando todo o processo como fosse um agente que lhe agride. Então, os pacientes começam a ter maior crise neste período. A outra coisa que acontece é que as pessoas com uma rinite alérgica, eles tendem a ficar mais concentrados, estar em sítios mais fechados, aquecidos. Mas quando eles vão à rua, apanham esse ar que é frio. Então, este choque térmico também pode desencadear realmente uma crise de rinite, neste caso. Então, eles vão desencadear todos os sintomas, vão ter espirros, vão sentir que há uma obstrução nasal, vão ter uma rinorreia, arranho mais profuso no nariz e vão ter aquela sensação de comichão mais profusa neste período. O básico para todas as doenças, para uma vida saudável, é sempre ter uma dieta bem equilibrada, ingestão regular da água, nós vamos sempre às nossas refeições com frutas da época, com os citrinos, que têm a vitamina C, que são importantes para nós,
Neste período temos que evitar estar em ambientes com aglomeração e se estivermos presentes nestes ambientes temos que estar agora a usar a máscara, que é mandatório neste momento. Lavar sempre as mãos ou desinfetar as mãos sempre que necessário. E praticar o desporto, que é fundamental, porque também isso agrega para o melhoramento do sistema imunitário. Estamos sempre em ambientes mais arejados, estamos sempre que há uma circulação de ar no espaço em que nos encontramos. Então isso evita muito a disseminação da transmissão das infecções de pessoa para pessoa. Neste período, em relação às crianças, principalmente aquelas que vão às escolas ou às creches, é o centro onde sempre existe um ciclo vicioso da transmissão da doença. Quando uma criança melhora, a outra vai apanhar a infecção e vai haver sempre transmissão. O importante é sempre nós controlarmos os sintomas ou os sinais que eles apresentam para poder atender quando existe alguma gravidade, para poder endereçar essa criança para os cuidados de uma unidade sanitária ou para o hospital. Então temos que estar sempre de olhos. Bom, são medidas simples que podemos adotar no nosso dia a dia para prevenir estas doenças e preservar principalmente a saúde dos mais frágeis, as crianças, a pessoa idosa, pessoas com doenças imunodepressoras e pessoas com doença respiratória crônica. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não sai daí! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre as doenças respiratórias das vias aéreas superiores. Bom, na primeira parte do nosso programa tivemos a oportunidade de aprender por que estas doenças aparecem com maior incidência no inverno, bem como algumas formas de prevenção desta doença. Agora vamos continuar a esclarecer as dúvidas e perguntas sobre estas doenças que são tão frequentes, tão comuns na rubrica Saiba Mais. Usar descongestionante pode ajudar a recuperar o olfato? Até que ponto é recomendável usar? Os descongestionantes nasais nós usamos dois tipos, né? Temos vasoconstritores e temos os corticoides que nós usamos. Então, os vasoconstritores nós usamos num período de 5 a 7 dias, porque se tu usares por um tempo prolongado, pode provocar o que chamamos de uma rinite medicamentosa. Nós usamos isso para que ganho? Para que nós possamos ter um bom fluxo de ar nas nossas fossas nasais. Tendo um bom fluxo de ar, nós conseguimos inalar melhor as partículas odoríferas e vão ser recebidos pelo nosso bolo olfatório. E assim sentimos esse cheiro. Entende? Nós usamos no sentido em que a pessoa tenha um bloqueio. Nas crianças, às vezes, o que acontece? Nós temos que saber quando usamos. Por exemplo, nós podemos usar só, às vezes, um soro fisiológico que é para hidratar a mucosa, né? E deixar a secreção mais fluida e facilitar com que a criança consiga retirar a secreção nasal, que não seja um bloqueio, mas seja acúmulo de secreção no nariz. Então temos que saber em que fase nós usamos. Para aqueles pacientes que são crônicos, tem uma rinite crônica já de longa data, a gente usa mais os corticoides porque são muito bem tolerados quando comparamos aos vasoconstritores. Então estas pessoas podem manter o seu tratamento que foi prescrito pelo seu médico para fazer sempre o seu follow-up. Então, se a pessoa tem uma crise, por exemplo, emana nós fazermos os vasoconstritores nasais, a gente usa por um curto espaço de tempo, depois usamos corticoides para fazer a sua manutenção. Podemos utilizar a vitamina C para prevenir gripes e resfriados? Toda vitamina é como se fosse um catalisador. O catalisador será aquele que dá um reforço para que o nosso organismo funcione bem. Então, não é só a vitamina C que é importante, tem vitamina E, vitamina A, todas as vitaminas são importantes para poder manter o sistema imunitário mais forte e capaz de estar pronto para responder a qualquer infecção. Então, para mim, todas as vitaminas são importantes. É preciso uma dieta equilibrada, não só de uma vitamina, mas de todas elas num conjunto, fortificam o nosso sistema imunitário. Quais são os perigos da automedicação? A automedicação, para alguns certos medicamentos, é plausível, pode-se fazer. A pessoa tem uma dor de cabeça, a pessoa acha que tem um resfriado, pode
tomar um antigripal e vai vendo como é que os seus sintomas a pessoa vai melhorar em relação à sua medicação. Se esta medicação não dá efeito por 5 a 7 dias, a pessoa deve dirigir-se à unidade sanitária, porque o que parece pode não ser. Então, ia precisar também do acompanhamento de um profissional para que possa realmente aferir se o diagnóstico é aquele que a pessoa está a fazer o tratamento ou não. A automedicação usando os antibióticos, isto sim é que não pode acontecer. Porque quando tu usas o antibiótico de uma forma irracional, começa a provocar o que chamamos de resistência aos antibióticos. O que é resistência aos antibióticos? É que se nós usarmos de uma forma arbitrária para qualquer coisa, a pessoa pode pensar que tem uma infecção bacteriana, enquanto não é uma infecção viral, está a usar o antibiótico numa patologia, numa doença que não devia ser usado isto. Então, este germe que devia ser morto ou ser aniquilado pelo antibiótico, começa a produzir mecanismo de fugir da ação deste medicamento que é o antibiótico. Então, quando formos a necessitar para usar no momento que precisamos, ele fica sem nenhuma ação de destruir a bactéria em causa. Então, o uso de antibióticos sem uma prescrição médica, sem uma avaliação profissional de saúde, temos que evitar. E a outra coisa importante é que também temos que ter em conta que estes medicamentos também podem provocar alguns efeitos secundários. É recomendável optarmos pelas receitas caseiras para aliviar os sintomas da gripe? O tratamento natural ou herbanário é sempre recomendável, desde que somente seja a erva certa para a determinada doença. O chá no momento de inverno, eu também gosto de chá porque deixa mais aquecido, ajuda o meu organismo também a funcionar em pleno. O uso, por exemplo, de mel e gengibre é uma coisa que já está documentado, que ajuda muito para tratar essas crises, ou quando falamos de gripe ou resfriado. Então, isso nós podemos usar. O fundamental nisto tudo é sempre nós estarmos atentos à complicação de uma determinada doença. Isso é fundamental. E depois, o que acontece de algumas vezes é que pode haver sobreposição de doenças. Pode ter um episódio de uma gripe, achar que é só gripe, e eventualmente pode ter uma malária. Então faz o tratamento, vê que não resolve 2 ou 5 dias, então tem que procurar a um profissional de saúde para poder despistar as outras doenças que podem apresentar uma manifestação similar e não tratar de uma gripe. Então é por isso que às vezes é fundamental nós termos a noção que às vezes alguns sintomas as outras doenças podem apresentar de igual modo. Então temos que conseguir fazer o seu diagnóstico diferencial, sabemos o que realmente estamos a tratar. Infecções bacterianas, viroses de repetição, presença de quadro clínico grave. Estes são alguns indicadores de uma imunidade baixa. Porém, através da nossa alimentação, podemos garantir a manutenção do nosso sistema imunológico e prevenir as várias doenças que aparecem nesta época. Portanto, vamos agora aprender algumas dicas de cuidados que devemos ter com a nossa alimentação nesta época do ano. Acompanhe. A entrada do inverno torna comum o aparecimento de doenças como gripes, resfriados, rinites, bronquites, asma e infecções respiratórias. Além do ar seco, o frio e a variação de temperatura contribuem para que a imunidade baixe. Por este motivo, é importante redobrar os cuidados com a alimentação. Isso porque alguns alimentos contribuem para reforçar a proteção do organismo, ao reunir diferentes componentes que são importantes para aumentar a imunidade. Assim como em todas as estações do ano, as refeições no inverno devem conter legumes, verduras, frutas e alimentos ricos em vitaminas e minerais. Da mesma forma, a ingestão de líquidos é essencial para manter a hidratação do corpo e das vias aéreas que sofrem o ressecamento durante este período. A primeira dica para aumentar a imunidade é melhorar o consumo de água. Nos dias frios, é natural que o consumo de líquidos diminua. Assim, você deve ficar atento para a quantidade de água ingerida nos dias de frio. Além de ter papel fundamental nas reações químicas do organismo, a água auxilia na regulação da temperatura corporal e elimina toxinas. Ou seja,
mantém o corpo mais saudável. O alho é uma planta comestível utilizada há séculos no combate a gripes, resfriados, dores e inflamações. Esse alimento ajuda a eliminar as substâncias tóxicas do corpo, além de reduzir os riscos de algumas doenças. Por esse motivo, capriche no uso do alho nas suas refeições durante o inverno. Assim como o alho, o gengibre é usado há muito tempo para melhorar sintomas de gripes e resfriados. O alimento contém gingerol, substância que regula o sistema imunológico do organismo, aumentando a imunidade. Prefira frutas cítricas e as frutas da época. As frutas como ananás, tangerina, laranja, caju e ameixa são aliadas do sistema imunológico. Fontes de vitamina C. As frutas devem ser consumidas diariamente, de modo a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Opte por comer vegetais e verduras, pois são essenciais na maturação das células do sistema imunológico. O ácido fólico, substância contida nesses alimentos, participa da formação das células responsáveis pela defesa do organismo. Durante o inverno, coloque no seu prato vegetais como brócolis, couve e espinafre. Outros alimentos que ajudam a aumentar a imunidade são as oleaginosas, fontes de nutrientes e proteínas vegetais. A castanha e o amendoim são excelentes fontes de fibra. Além disso, contam com vitaminas antioxidantes, minerais e fotoquímicos, substâncias que ajudam na prevenção de doenças como o cancro e doenças do coração. E não se esqueça que a prática de exercícios físicos auxilia no fortalecimento da imunidade, mesmo que seja apenas uma caminhada diária de 30 minutos. Além disso, a exposição de 20 minutos ao sol e 8 horas de repouso ajudam nesse processo. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre as doenças respiratórias das vias aéreas superiores. Você já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre da sua saúde, previna-se das doenças respiratórias do inverno. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.